Olá, sejam bem-vindos ao evento. Eu sou Marcos Milhos e vou falar para vocês sobre o conteúdo de Account-Based Marketing, como fazer a combinação do ABM com o Social Selling. Então, me apresentando, eu sou um profissional de vendas e marketing que trabalho no mercado de tecnologia há bastante tempo. Passei por empresas como Microsoft, SAP, IBM, TOTUS, tive um período na Resultados Digitais, então, bem atualizado com relação ao marketing digital, aos hacks novos de venda, e essa experiência de atendimento a grandes contas, eu vou passar para vocês junto com, associado ao conteúdo de Social Selling. Vamos lá? Então, algumas provocações aqui no início para vocês, trazendo algumas informações que uma pesquisa aqui recente, até do final do ano passado, da McKinsey, tá? Depois, para quem quiser, eu posso até passar o link dessa pesquisa. Saíram alguns gráficos que eles disponibilizaram sem custo, tá? Que você não precisaria pagar a campanha inteira, tá? A maior parte dos compradores no mercado de B2B gostou desse cenário de atendimento remoto. Então, a pesquisa mostra que 70%, 80% desses decisores preferem fazer a interação de autoatendimento. Olha só a mudança, o impacto que isso tem para vendas B2B, tá? Então, a evolução, o percentual de interações que está sendo feito através de interação remota, tá? Versus o que tinha antes, então aumentou de forma considerável, tá? Essa interação digital, e isso veio realmente para ficar. E mostra dados do Brasil, o quanto os executivos acreditam nessa efetividade do novo modelo, tá? De atendimento às contas. Então, você vê que 21% dos entrevistados diz que é muito melhor, 35% ok, né? 21% diz que é a efetividade como antes, mas mostra que realmente esse cenário veio para ficar. Tá? Outro ponto, vocês devem concordar que eu acho que a gente nunca teve tanta ferramenta para automação de vendas e automação de marketing. Não só ferramentas fora no mercado brasileiro, mas temos muitas ferramentas nacionais também, e cada vez evoluindo, trazendo novas características. Esse é um cenário bem interessante. Se o seu ticket é alto ou baixo, né, pode ter um impacto no seu negócio se você está trabalhando com essas ferramentas com muita automação. Então, quando a gente está falando de inbound marketing, está falando muito dessa automação, de certa forma isso pode funcionar muito melhor para negócios com ticket mais baixo. Mas se você tem um produto que o ciclo de venda é mais longo, a venda é mais complexa, essa automação toda, ela pode ser um risco. Então, é de tomar cuidado. Então, a automação de marketing, vocês já devem ter recebido no LinkedIn, provavelmente, várias mensagens aqui, que você vê claramente que não foram personalizadas para vocês, elas entraram no meio de um processo de automação que não teve aquele cuidado de enxergar o sabor do cliente que está do outro lado. Eu recebo semanalmente várias mensagens dessas aqui no LinkedIn, e é triste ver isso, como essa experiência pobre que a gente tem nessa interação, que a gente vê que a gente não está fazendo automação de marketing, a gente está fazendo uma alienação em massa, e isso é uma coisa que tomar cuidado, né? Quando a automação, ela não vira uma solução, e ela vira um problema, ok? Outro ponto interessante aqui também para a gente refletir.
As plataformas como Amazon, Netflix e outras, elas nos acostumaram com o uso da inteligência artificial, com os algoritmos. As plataformas entendem o que a gente quer. Então, o que a gente está esperando nessa, de certa forma, nesse merge aí entre o cliente business to consumer e cliente business to business, que está ficando quase que uma coisa só, mesmo no business to business, o cliente está esperando esse conteúdo personalizado. Então, as plataformas acostumaram a gente a que as empresas entendam o que é o nosso gosto, entendam o que é a nossa vontade, ok? E tragam essa oferta, esse conteúdo personalizado. Outro ponto para quem trabalha em empresa, que tem lá bem claro a área de marketing, área de vendas, se você perguntar para o time de vendas para desenhar um funil, eles vão fazer o funil nessa descrição, assim, né, de cima para baixo. Se você pedir para o time de vendas para desenhar o funil, eles vão fazer já provavelmente no sentido de um pipeline, né? E o que a gente vê, pelo menos eu faço consultoria para muitas empresas, eu vejo que existe um distanciamento entre as áreas de venda e as áreas e a área de marketing, tá? Então, o que a gente precisa é que essas áreas trabalhem em paralelo, tá? Não trabalhem de forma isolada, né? Trabalhem em forma de colaboração. Eu vou mostrar um exemplo de um case do LinkedIn, que eles evitaram aqui, obviamente, de expor a empresa, mas olha que interessante. A área de marketing estava atingindo quase 6 milhões de membros do LinkedIn nas campanhas, ok? A área de vendas dessa empresa tinha 190 mil conexões, ok? E o quanto que a área de marketing estava conseguindo cobrir, atingir dessas conexões? Só 23% dessas conexões do time de vendas, o time de marketing estava conseguindo atingir. Então, essas áreas, elas estão trabalhando com databases diferentes. Então, quando você fala no database, muitas vezes da área de marketing, a gente está falando das ferramentas de inbound, aonde está a automação. E quando vai para vendas, geralmente os contatos estão no CRM ou estão na própria máquina, nos contatos estão no Gmail, estão no Outlook do vendedor, e não estão na mesma base. Então, não estão conversando as bases de marketing com as bases de vendas. E isso é um prejuízo grande, né? Porque as campanhas acabam não sendo efetivas. Tá? Então, quando a gente está falando desse trabalho em colaboração, o que a gente tem como alvo, né? Então, esse gráfico eu mostro aqui o engajamento com vendas, um engajamento mais baixo e um engajamento mais alto. No outro eixo embaixo, o engajamento com marketing, né? Então, da mesma forma, lado esquerdo mais baixo e mais alto no canto direito. Então, se eu tenho só engajamento com vendas alto, eu posso ter oportunidades perdidas. Vendas está trabalhando sem o suporte de marketing. Do outro lado, se eu tenho um engajamento forte com marketing, mas sem vendas, eu tenho uma audiência que é morna. Vendas precisa ter conexão com esses leads que estão sendo nutridos. Então, o que é o ideal? É o esforço de vendas e marketing alinhado. Então, as conexões existentes do time de vendas sendo impactadas, sendo nutridas pelo time de marketing. Então, essa que é a ideia. E um ponto importante aqui é a nova jornada de compra do cliente. Então, muito mais importante do que a gente entender a nossa metodologia de vendas, a gente entender como o cliente compra. Então, as diversos órgãos, entidades de pesquisa, enfim, já identificaram que o cliente hoje, business to business, ele faz entre 60% a 70% do processo de decisão dele de compra antes de fazer contato com o vendedor. Então, essa questão do autoatendimento, cada vez ela está mais forte. Ele busca informações com os pares dele, ele vai no site das empresas, ele vai em sites comparativos de produto, ele quer ver as avaliações.
enfim, ele faz um trabalho extenso antes de entrar em contato com o vendedor. Então, ele busca blogs especializados, pode eventualmente até tirar dúvida com o vendedor, mas ele vai lá mais na frente entrar em contato com o fornecedor. Então, a provocação aqui é como a sua empresa e o seu time estão interagindo com esses clientes e prospects nessa etapa, porque ela é muito importante, né? Como é que você está influenciando o seu cliente? Como é que você está provocando o seu prospect? E muito do que eu vejo nas empresas é desenvolvimento de conteúdo só para essa fase inicial de sensibilização, que seria aí chamado um topo de funil. Os conteúdos que são necessários mais para frente, em momentos diferentes, onde ele está considerando, onde ele está para tomar a decisão, né? Não são desenvolvidos tantos conteúdos para essa fase da jornada, ok? E esse ponto eu sei que é polêmico, tem várias ferramentas que são focadas para a parte de cold call. Eu quero reforçar aqui um ponto importante. Eu não sou contra o cold call, de forma nenhuma. É só ter a consciência da efetividade do cold call. Tá? Então, são poucas as ligações que a gente consegue fazer de forma efetiva, até conseguir encontrar o cliente. Então, eu não estou descartando o cold call, ele tem que ser feito, só que a preparação para o call, ela tem que ser melhor. Eu tenho que esquentar mais o cliente para conseguir nutrir, de certa forma, que ele já conheça alguma coisa, já tenha recebido o conteúdo, para que essa ligação não seja tão fria. Mas o ponto aqui é que, realmente, o percentual é muito baixo da efetividade do cold call. Então, relembrando os pontos que a gente trouxe, o cenário para quem vende para grandes empresas com ticket alto. Automação, de certa forma, esse tanto de automação, ela está muito voltada ainda para quem tem produtos de ticket mais baixo e venda transacional, tá? Exagerar na automação pode ser um tiro no pé, tá? Os clientes estão esperando uma personalização de conteúdo, tá? A efetividade do cold call é baixa. Eu preciso fazer uma colaboração entre vendas e marketing, e a nova jornada de compra do cliente, ela mudou muito forte com o digital. Então, tendo esse cenário pela frente, o que seria uma solução para esses problemas? O Account-Based Marketing. Então, essa é a disciplina para resolver esse problema. Então, o ABM, ele não exige que você pare de fazer tudo que você está fazendo com marketing e revolucione toda a sua área. Não, ele é um complemento que funciona com a sua demanda existente. E a gente tem visto empresas de grande porte utilizando o ABM, não só de grande porte, mas de médio porte, mas eu trouxe nomes mais significativos aqui, e de tipos de negócio diferentes. Então, não existe uma oferta de ABM que seja vencedora somente para quem vende produtos. Então, você pode ver o caso da KPMG, da Deloitte, a própria Accenture tem casos bem documentados de case, um executivo da companhia que participou junto com o ITSMA, que é um instituto que desenvolve essa disciplina do ABM. Então, tem um case muito interessante da Accenture publicado. A Microsoft, na área de consultoria, Microsoft Service, utilizou. Então, nós estamos falando aqui de empresas que têm produto e empresas que têm ofertas de serviços aqui, ofertas complexas, ok? O termo Account-Based Marketing, ele não é novo, tá? Então, ele é uma disciplina para fazer esse ataque a grandes, esse go-to-market a grandes contas, tá? E sempre foi uma prática de vendas e marketing para vendas B2B. Então, essa busca pelo ganho de escala, é bom frisar o seguinte aqui, a escala significa essa habilidade de atingir os contatos certos
ao invés de enviar e-mail para milhares de pessoas, tá? Então, aqui a gente está falando, a gente vai falar, vou explicar mais sobre a questão de personalização, de customizar o conteúdo, ok? Então, o Account-Based Marketing é uma abordagem estratégica que coordena os esforços de marketing e vendas personalizados para abrir portas e aprofundar o engajamento em contas específicas. Então, vamos detalhar um pouquinho melhor isso. Estratégico. Não é uma ação isolada que eu vou fazer e eu vou esquecer esse processo. Não, eu vou fazer isso como uma campanha contínua. Eu tenho que sempre ter um aprendizado melhor do que está sendo feito, aonde que está sendo engajado melhor, o tipo de dor que eu estou endereçando, será que para esse segmento ele tá funcionando? Então, é uma coisa que você tem sempre ela ligada, você não vai ligar e desligar, ela está sempre ligada, ok? A questão de colaboração, os esforços de marketing e vendas, tá? Então, existe essa estreita colaboração entre marketing e vendas. Isso é fator crítico de sucesso para funcionar essa iniciativa, ok? Personalizados, como eu falei antes, tá? Você vai construir informações que são as informações mais pertinentes possíveis para os cargos, para o tipo de segmento. Você vai trabalhar no maior nível de granularidade possível da informação, para que ela tenha aderência, seja relevante à posição daquela pessoa que faz parte do processo de decisão na empresa, tá? Então, abrir portas e aprofundar o engajamento. Então, isso daqui nós estamos falando de foco para aterrissar novas contas e você garantir a sua posição em contas existentes, ok? Aqui nós estamos fazendo um movimento. Vocês devem conhecer esse funil que está na parte da esquerda, onde é o tradicional de marketing, né, que você tenta trazer o máximo de leads possível para o topo do funil. Você vai fazer um filtro para ver quem é que tem um interesse ou não, vai identificar a consideração, fazendo mais qualificação, cold call, enfim, se entra em contato, tá? Então, esse é um funil tradicional de vendas, né? O marketing está acostumado aí a derramar muitos leads no topo do funil. Então, qual é a diferença? A gente vai, ao invés de fazer um foco em lead, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um foco na conta. Então, a partir da identificação de um contato dentro da empresa, né? A partir de uma segmentação muito bem feita, enfim, você vai expandir esses contatos dentro da empresa. Esse formato de um cone, ele não é coincidência, tá? Ele foi justamente feito nesse cenário porque esse seu cliente, esse seu lead, ele vai ser um sponsor seu, ele vai ser um champion, pode chamar como quiser, mas é como se ele tivesse um megafone e ele vai falar de você, ele vai ajudar você dentro da conta. Então, você vai expandir esses contatos. E você vai fazer esse engajamento também através das redes sociais, através de vários canais, mobile, no YouTube, no LinkedIn, e você tem como objetivo ter essas pessoas recomendando você. Então, essa mudança de você sair de uma visão de lead e ir para uma visão de account, tá? É por isso que se chama-se Account-Based Marketing, ok? Bom, e também justificando mais essa mudança de você sair de um marketing centrado em leads e ir para um marketing centrado em contas. Eu trouxe uma foto de uma palestra que eu participei do LinkedIn, que ela mostra a quantidade de departamentos envolvidos no processo de decisão de compra, né? Então, conforme a oferta, aí os mercados de tecnologia, cloud, tecnologia da informação, enfim, variam aqui de 3 a quase 5 departamentos envolvidos. Então, existe nessa disciplina do ABM, existe uma preocupação muito grande com o comitê de compras, que são as pessoas que tomam decisão para a compra, ok? Diferente da visão de um único lead, ok?
Bom, existem 3 tipos do Account-Based Marketing, conforme a quantidade de contas que você está endereçando. Então, começando pelo topo, o estratégico. Ele é reservado para um grupo seleto de contas, então a gente está falando aqui de repente 1 para 1, tá? São contas realmente que tem que justificar um investimento, porque é um investimento mais alto para fazer isso, ok? Então, você tem um número para cada profissional de marketing, mais ou menos de 4 ou 5 contas que são atendidas, ok? O Light aqui, você tem um modelo de 1 para poucos, então, geralmente focado em um cluster, em um grupo um pouco mais amplo de clientes estratégicos, mas que eles, de certa forma, eles compartilham com as mesmas dores. E eu vou explicar um pouquinho isso mais para frente, ok? E aqui a tecnologia já vai ajudar você a automatizar mais o processo. O terceiro é o ABM programático, tá? Então, você vai viabilizar ele usando tecnologia, e aqui ele, como o nome já diz embaixo ali, é de 1 para muitos, tá? Você vai trabalhar com dores do segmento. Então, a sua mensagem ela já vai ser mais ampla, não vai ser tão dirigida, tá? Do que eu tenho trabalhado mais nas empresas, é esse meio da pirâmide e algumas contas no ABM estratégico. Então, qual é o nível de personalização que você tem em cada um? No ABM programático, você vai trabalhar dores do segmento, como eu falei, é mais aberto o foco. Quando você está trabalhando light, você está trabalhando com dores que são comuns daquelas empresas. E no nível mais customizado, mais personalizado, você tem que entrar no contexto daquela empresa, quer dizer, o antes de entrar a sua empresa e o depois que entra a sua empresa. Qual é o impacto disso? A sua argumentação. Você tem um cenário atual da empresa e você vai ter um cenário futuro com a sua entrada, com a sua oferta, seja de produto ou de serviço, tá? Bom, aqui explicando um pouco melhor para você, se eu tivesse um segmento de varejo para atender, então, no nível estratégico, eu posso ter elencado 2 contas, a Via Varejo e a Magazine Luiza, que são contas estratégicas, são contas grandes, podem me trazer um resultado financeiro interessante. Agora, diferente disso, dentro do varejo, eu posso escolher um cluster de contas, que são grandes drogarias, né? Como Drogaria São Paulo, Onofre, enfim. Elas podem compartilhar das mesmas dores, ok? E num outro nível mais abrangente, eu posso pegar uma lista de supermercados, que é uma lista muito mais abrangente, ok? Mas eu vou falar das dores do segmento. Esse segmento de supermercados no Brasil compartilha de determinadas dores, ok? Então, a gente tem um percentual de contas que podem ser trabalhadas, que são contas existentes, e um percentual de contas que são novas. Nesse conteúdo, que é o estratégico, que é o ABM, que ele é focado ali no Via Varejo, Magazine Luiza, 70% que usam para você aumentar a sua penetração em contas existentes, tá? E os outros 30% para conquistar novos clientes. Quando você vai para o ABM Lite, a coisa já cai para uns 56% que usa para as contas atuais e o restante para trazer novas contas, ok? Então, aí você escolhe a sua estratégia. Então, entrando na questão de integração entre marketing e vendas, eu sugiro aqui para vocês que pense em Account-Based Marketing como uma orquestração de marketing e vendas, né? Então, pense o seguinte, das pessoas que estão vendo, assistindo aqui a apresentação, quantas pessoas são somente marketing? Quantas pessoas são somente vendas? E quantas são híbridas? Hoje é muito importante a gente ter esse profissional que é o híbrido, porque marketing avançou em vendas. É muito tênue essa linha hoje que a gente tem, e o ideal é que não tenha toda essa separação, que exista um trabalho orquestrado em conjunto, ok?
E para ajudar nisso, aqui eu estou mostrando para vocês o meu livro de Social Selling, que eu fiz junto com a Gabi Gonçalo, tá? E um dos pontos que a gente traz no livro, que é muito forte, a gente trabalha bastante a questão de integração entre marketing e vendas. O social selling, ele é um esporte de equipe, não se joga sozinho. Então, o suporte da área de marketing ao time de vendas, ele é muito importante. O subsídio do pessoal de vendas com relação ao que ele está respirando na ponta para o pessoal de vendas é também extremamente importante, tá? Então, eu vou trazer 3 pilares aqui para a gente trabalhar em cima e entender aonde o social selling pode ajudar aqui no ABE. Existe um pilar super importante aqui, que é da aderência. Eu preciso construir uma visão unificada do cliente para ter esse alinhamento mais forte. A visão que marketing tem do segmento, da conta, ou do cluster de contas, quem são as pessoas que estão lá dentro, quem são as personas, né? Qual é a intenção? Eu preciso entender qual é a intenção do meu público, o que ele deseja. Eu preciso repetir isso que está dando certo. E o engajamento, eu tenho que investir nessa orquestração do processo para ter um melhor engajamento. Então, deixa eu explicar melhor para vocês aqui. Tá? A primeira etapa em direção a essa personalização no nível Netflix, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso e deixar isso funcionando no LinkedIn, vocês podem pegar uma tag do LinkedIn, ok? Para quem já trabalha com isso e conhece, por exemplo, o Pixel do Facebook. No LinkedIn, existe um semelhante que é chamado uma tag dele, tá? Então, você pode pegar a tag do LinkedIn e instalar também no seu site. Você vai na parte onde você vai fazer gerenciamento de campanha, tá? Onde você vai fazer anúncio, você consegue ver dados demográficos do seu site. O LinkedIn vai pegar os acessos ao seu site e vai cruzar com os usuários dele, vai dizer para você não vai dizer exatamente a pessoa, mas vai dar os dados demográficos desse conjunto de pessoas, por idade, região, enfim, os cargos, a maior parte dos cargos, ele traz dados super importantes. Outro ponto, o trending content. Através do estudo das hashtags, a gente consegue ver quais são os conteúdos que estão sendo mais acessados no LinkedIn hoje, ok? 6 dicas para vocês aqui para desenvolver um conteúdo mais efetivo nessa orquestração de marketing e vendas. Marketing precisa conversar com vendas, reunir insights sobre as principais contas, o que está acontecendo nesse momento, qual é o impacto hoje da pandemia em cima dessas contas ou não, tá? O foco nesse comitê de decisores. Como a empresa decide. É muito difícil hoje você ter a decisão na mão de uma ou duas pessoas. Sempre existe uma decisão num colegiado, num comitê de decisores, tá? Você valorizar os líderes, quem são as lideranças dentro da empresa, isso é muito importante. O ponto que eu trouxe de conhecer a jornada. Em cada momento da jornada, o cliente tem questões diferentes que ele tem de dúvida. E cada momento desse, você tem que ter um conteúdo diferenciado. Porque tem um momento que, de repente, você vai ter que provocar o cliente, tem outro que você vai ter que educar o seu cliente, tem outro que você vai ter que deixar ele mais tranquilo com relação à sua oferta, né? Diversificar os formatos, não fazer só artigo, só você variar em vídeos pequenos, vídeos mais longos, e-books, white papers, diversificar os formatos. E sempre fazendo otimização, que eu aprendi, vou fazer melhor mais para frente, tá? No livro Social Selling, a gente trabalha bastante essa questão de conhecer a jornada do cliente, e olha onde entra o LinkedIn mais o Sales Navigator. Ele vai me ajudar a solidificar a minha sensibilização, o quanto eu estou trabalhando o meu institucional para chamar a atenção do cliente. Na geração de leads, o LinkedIn e o Sales Navigator vão me ajudar muito na geração de leads e também na conversão das vendas, ok?
Então, aqui entra muito forte o social selling. Okay? Na colaboração para engajar os leads de alto valor, tá? Se a sua empresa está trabalhando com Sales Navigator, ok? E é a versão corporativa, lá, empresarial do Sales Navigator, os vendedores podem passar lista de clientes, de contatos, de target deles para o gerenciador da campanha. Isso daqui é uma coisa que ajuda bastante aquilo de não ter duas bases diferentes. A área de marketing nutrindo os contatos que são também do vendedor, ok? Então, entende essa criação de um aprendizado consistente. Do lado direito, eu tenho, de certa forma, o ciclo de vendas, que o cliente ele toma conhecimento, você educa ele, você prova a sua solução e ele fecha. Ok, como é que eu monto um modelo de propensão de conta? Né? Quais são as contas, as empresas que vão absorver o valor do meu produto, realmente? Eu tenho que fazer um planejamento de território para chegar, identificar quem são esse cluster de contas e chegar num planejamento da conta. Quais são os white space que tem, aonde eu tenho espaço para entrar com o meu produto, a minha oferta, e fazer o planejamento do ABM. Como é que você vai para o mercado com essas informações? Nesse modelo de propensão, é muito importante você fazer essa segmentação das contas e chegar nesse nível de contato. Quais são os cargos? Os cargos, geralmente, eles são colocados em inglês ou são colocados em português? Muitas vezes o cara tem um nome de cargo no e-mail, tem outro nome de cargo no LinkedIn, e isso é importante a gente consolidar. Qual é o nível de educação que a persona de vocês tem, conforme o cargo também? São pessoas que fizeram 2 MBAs, estudaram fora, são pessoas que são mais tímidas ou não, aonde que eles leem, que eles se atualizam. Isso é muito importante a gente utilizar. Isso no livro é abordado bastante. Tá? Usar a inteligência artificial para aprender mais sobre as contas. Quem já utilizou o Sales Navigator já deve ter conhecimento disso, mas nos cursos que eu faço eu abordo bastante isso, o aprendizado que a gente tem sobre o que os nossos leads, eu posso colocar um contato, então vocês veem ali que é onde está um marcado em vermelho, eu tenho contas que eu posso seguir e leads, que são pessoas que eu posso seguir, ok? Então, o LinkedIn, ele está me trazendo as informações dessas pessoas, o que elas estão postando, ok? E olha que dado interessante que o LinkedIn passou. 20% dos decisores troca de emprego a cada ano. Então, como é que você vai ser informado disso? É muito melhor se você tiver o LinkedIn te ajudando com isso, né? Aquela pessoa que você tem contato, que ele é uma referência para você, que foi para outra empresa, tem muita chance de você ir junto como fornecedor para esse outro cliente. Tá? E você descobrir o que os seus clientes estão postando. Tá? Outro ponto que o Sales Navigator ele traz insights. Eu consigo ver o crescimento ou não da quantidade de funcionários e por departamento. Então, se eu tenho uma oferta que tem impacto, por exemplo, na área de operações da empresa, e eu vejo que a área de operações da empresa vem contratando muita gente, se a empresa está num cenário realmente de crescimento e todas as áreas, de certa forma, têm um crescimento parecido, ok, mas se só essa área está contratando, alguma coisa pode ter de cheiro de problema, porque eles podem estar tentando resolver, solucionar problemas contratando mais gente. Então, eu consigo ter insights aqui comparando empresas de varejo com outras empresas de varejo do mesmo porte. Enfim, tem muita inteligência aqui que eu posso levar para a minha abordagem com o cliente. Okay? Outro ponto que no livro eu trabalho bastante, a questão de social selling, são as conexões. Como pedir as conexões, como fazer um pedido mais customizado da conexão e a importância disso. E olha só os dados que o LinkedIn trouxe, tá? As conexões que você já tem ajudam você na aceitação do tomador de decisão. Então, você ter as mesmas habilidades é o mais fraco, tá?
o mais forte de impacto para a pessoa aceitar sua conexão é você ter estudado na mesma instituição e no mesmo momento. Tá? O segundo ponto são conexões em comum. Então, veja a importância de você aumentar suas conexões. Você vai aparecer, vai ter chance de aparecer no perfil, ser sugerido como perfil para outras pessoas, né? Trabalhar bem as hashtags, os conteúdos. Outro ponto que também é muito trabalhado no livro, nos treinamentos, consultoria que eu faço para as empresas, é como trabalhar o meu perfil do LinkedIn, fazendo uma mudança dele de um perfil que é um currículo para um perfil que está entregando valor. Tá? Eu tenho que parar de dizer para as pessoas o que eu sou, eu tenho que tentar já ajudar elas a resolver algum problema com o meu perfil. Então, se vocês olharem o título do meu perfil, eu não estou dizendo que eu sou CEO da Sales Coach e tal. Eu estou já trabalhando questões do SEO, eu estou trabalhando palavras-chave já no meu título. Então, social selling é importante para mim. Treinamento em vendas é importante. Eu estou trabalhando isso já no título. No sobre, eu estou falando de como o mercado hoje funciona, o que é a nova venda, o impacto da jornada de compra, e eu já estou dando dicas para os meus clientes aqui. Então, junto dessas dicas, o que eu estou trabalhando? Eu estou ajudando o algoritmo a me ajudar. Então, eu tenho muita coisa de palavra de social selling aqui dentro, de vendas. Então, eu estou trabalhando o meu perfil para que o algoritmo enxergue ele e ofereça o meu perfil para outras pessoas. Eu tive um exemplo no ano passado, bem interessante, que uma executiva da Natura, a Fernanda, ela foi promovida, foi a primeira vez que montaram um cargo de social selling. Ela é uma social selling manager na Natura, e fazendo pesquisas no LinkedIn, ela encontrou o meu perfil. Eu tive a oportunidade de dar o meu livro para ela, ela fez uma postagem, foi uma interação bem interessante, mas ela só chegou no meu perfil por conta de eu trabalhar bem as palavras-chave, ok? Esse conceito do Employee Advocacy, ele é muito importante, tá? Por quê? Um CEO de uma empresa fazendo uma postagem tem menos impacto do que um funcionário lá mais baixo na hierarquia fazendo uma postagem sobre um conteúdo da empresa. Então, várias pesquisas já foram feitas mostrando que as postagens de altos executivos, elas não são tão valorizadas como as postagens de funcionários de mais baixo na hierarquia, que estão compartilhando informações sobre a empresa, tá? Então, os conteúdos de uma empresa são compartilhados 24 vezes com mais frequência quando são engajados e compartilhados pelos funcionários, tá? Então, é muito importante isso, o engajamento do time, dos funcionários, com o conteúdo que a empresa está publicando. Eles republicarem, eles curtirem, comentarem, isso é muito importante. Por quê? Porque vai usar a rede de conexões de cada funcionário para replicar esse conteúdo. Isso é muito importante. Mostrar valor através do engajamento de forma estratégica. Os meus clientes, a Nórdica, o Grupo ITG é meu cliente, Solutis, AD1, que é uma grande startup, são meus clientes. A Solutis agora está se tornando, na verdade, eu estou estudando sobre eles. Então, como que eu vou fazer um engajamento? O que os meus clientes estão compartilhando que eu preciso interagir? Isso é muito importante. Então, eu não vou só entrar e tentar conexão com os clientes, eu preciso fazer interação, eu preciso ver o que eles estão postando, interagir com as suas postagens, ver o que os executivos estão postando, isso é muito importante, tá? É fazer um engajamento de forma estratégica. Como é que eu vou passar o valor? Tá? Eu tenho que ter um conteúdo rico e pertinente. Então, é uma questão de reciprocidade. Eu estou entregando para o mercado. Então, eu estou fazendo vídeos, eu publico artigos, eu traduzo algumas pesquisas, disponibilizo esse conteúdo, faço posts provocativos. Eu estou entregando para o mercado, eu estou fazendo essa venda que não é uma venda. Então, isso aqui é muito forte no social selling.
se você vai escrever postagens usando a jornada do herói, enfim, a gente, no nosso livro, a gente explica muito essa questão da escrita, dá muita dica para como escrever as postagens, dá muito exemplo de postagem, ok? Então, chegando aqui numa consolidação do conteúdo, eu vou usar muito social selling com o account-based marketing, porque ele vai me ajudar no pilar da aderência, vai me ajudar no pilar de descobrir intenção e trabalhar essa intenção do cliente final, tá? E, obviamente, me ajudar muito no engajamento. Então, o social selling hoje é a ferramenta crucial para o account-based marketing, tá? Então, convido vocês a conhecer o meu site, salescoaching.com.br. Eu tenho conteúdos gratuitos, recursos de palestras gratuitas, muito e-book, templates. Tem meus livros disponíveis, Social Selling, Mentoring Startups. Tenho 2 cursos online, que é o Vendas B2B com Engenharia de Valor e o Propostas de Negócio. Eles estão hospedados no Hotmart. E a minha academia de vendas, que são os cursos para empresas que são customizados. Então, eu entro na empresa, vejo o que é a necessidade e tenho um vasto catálogo de conteúdos de business to business para implementar na empresa, só que ele customizado, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Tá? E se precisarem ajuda para implantar um account-based marketing, se precisarem de ajuda para trabalhar o social selling, contem comigo. Boas vendas!